Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, porque elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Quando as tocarem, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo, a tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos dízimos pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, no deserto do Sinai. A nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeu. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuri Zadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Iezer, filho de Amisaí. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram a jornada dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Lhes darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela.
E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar. No deserto nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor. Caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam de diante de ti os que te odiares. E repousando a ela, dizia: Volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava. Em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: nos dá carne para comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e lhe farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias,
nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dá-lhes ei carne para comer. 1 mês inteiro degolar-se-iam para eles ovelhas, vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-iam para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, Senhor, que darás carne para esse povo comer 1 mês inteiro? Se degolaria para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, e juntariam para eles todos os peixes do mar que lhe satisfaça? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tu estás com ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheu 10 homeres. Eles as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor, o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataava caminhou o povo para Azerote e pararam entre Azerote